Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. O Senhor Yeshua chama a Satanás de príncipe deste mundo. Muita coisa se diz acerca deste príncipe deste mundo, mas há muita coisa que não é totalmente bíblica. Por exemplo, dizem que o nome de Satanás é Lúcifer. Ora, de onde é que vem este termo Lúcifer? Isaías 14 diz: Como caíste do céu, ó estrela da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Esse nome Lúcifer vem desta passagem, porque Jerónimo, na Vulgata Latina, traduziu esta parte onde diz estrela da manhã, filha da alva, como Lúcifer. Mas isto não está no original. Este nome Lúcifer, quando dizem que o Satanás chama Lúcifer, isso não é verdade. No hebraico o que está é Elel ben Shakar. Elel é uma palavra que não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia, e Ben, que é filho, Shakar é a manhã, a alva, então é Elel, filho da alva. Na Septuaginta aparece o termo Eosforos e depois uma expressão que dizem que traduzida literalmente será portador da luz. Mas no hebraico é somente Elel ben Shakar, ou seja, Elel, filho da alva. Na realidade, não há nada aqui na passagem que diga diretamente que se está a referir a Satanás, mas nós acreditamos que se está a referir a ele. Acreditamos nisso por causa da descrição em si, de alguém que se quer elevar até ao nível de Deus e depois é lançado no Seol. Isto, a descrição aparentemente é esse Satanás. Agora, esta palavra Elel realmente é misteriosa, porque ela não tem um significado no hebraico. Eu acredito que Elel era o nome de Satanás. Os anjos, como por exemplo Gabriel e outros nomes de anjos que aparecem em literatura extra-bíblica, aparece muito o El, ou então uma porção do tetragrama, sempre aparecendo o Senhor ou Deus, e este Elel parece que é a mesma coisa. Só que eu não sei o significado, nem encontrei nunca em nenhum lugar, acho que ninguém sabe qual é o significado da palavra. O que é referido é que este Elel caiu do céu e foi lançado no Seol. E isso aconteceu porque ele se quis colocar acima das estrelas de Deus. E este termo estrelas tem a ver com anjos, porque as estrelas da manhã, até o Senhor Yeshua em Apocalipse é chamado da estrela da manhã. Este Elel quis se colocar acima de tudo e ao nível do próprio Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e por isso foi lançado no Seol. Em Ezequiel 28 vem um texto muito interessante. Começa por falar do príncipe de Tiro. Este príncipe de Tiro era um homem e era o líder, o rei de Tiro, um homem. Depois, esta passagem agora que eu vou ler fala do rei de Tiro, enquanto eu anteriormente falava príncipe, aqui diz o rei. E este rei não é já um homem, é uma entidade espiritual. Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriste de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ónix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Este ser era perfeito. Era um ser lindo, perfeito,
estava no monte de Deus e teve acesso ao Éden. Nós sabemos que no Éden vemos Adão, vemos Eva, o Senhor ia ter com eles, há uma altura que surge a serpente, mas aqui descreve alguém que também teve acesso ao Éden. E este ser teve acesso também ao monte de Deus e às pedras afogueadas. Quando eu falei nas teofanias, nos querubins, havia em Ezequiel 10 e Ezequiel 1 fala desse carro de Deus, e no meio dos 4 querubins que transportam o trono de Deus há fogo. Esse fogo é um fogo que vem da presença de Deus, que está ligado à presença de Deus. Em Isaías 6 também, quando fala daqueles serafins chamados ardentes, que eram querubins na realidade, mas são chamados serafins porque a palavra serafim quer dizer ardente, e ele é ardente porque eles estavam no meio desse fogo que também estava na presença de Deus. E este ser espiritual que é referido aqui é um ser que também teve acesso a esse fogo da presença de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Lembram-se que Isaías, quando teve aquela grande visão em Isaías 6, vem um anjo e traz uma brasa que coloca na sua boca para purificar a sua boca. É destas pedras afogueadas que estão aqui a falar. No versículo 15 diz que ele era perfeito, até que foi achado nele iniquidade. Nós vimos no capítulo 14 de Isaías que algo semelhante, não é? Que aquele ser espiritual, ele quis ser acima daquilo para o qual tinha sido criado. Ele quis subir, ser semelhante ao Altíssimo. E houve esta corrupção daquilo que tinha sido criado perfeito. Não foi Deus que criou o mal, mas quando Deus criou este ser livre, indiretamente Deus acabou por criar o mal, porque este ser que Deus criou com liberdade, assim como deu liberdade ao homem, também os anjos são livres para rejeitarem Deus e para tomarem iniciativas eles próprios de agirem corretamente ou incorretamente. Esta versão que eu li diz que ele estava com o querubim da guarda, mas todas as outras versões que eu tenho da Almeida dizem que ele próprio é o querubim da guarda. E no hebraico, ele é o querubim da guarda. De onde é que vem esta tradução diferente? Vem da Septuaginta. Na Septuaginta diz que estavas com o querubim da guarda, a versão grega. E as nossas traduções, por vezes, vão buscar à Septuaginta algumas expressões, e aqui aconteceu isso. Mas no hebraico diz que ele era o querubim da guarda. Na versão interconfessional em português diz: coloquei-te como um querubim protetor, vivias no meu santo monte e andavas entre as joias cintilantes. O facto de Ezequiel vir que havia instrumentos musicais dentro de este ser ou associados a este ser não significa, como aquilo que eu ouvi tantas vezes durante anos, que ele fosse o líder de louvor no céu. Durante anos eu estive envolvida em grupos de louvor de igrejas e éramos sempre ministrados com palavras onde nos diziam que Satanás era o líder do louvor no céu e por isso nós, estando no louvor, estávamos mais suscetíveis a sermos tentados, etc. Mas isso não está em nenhum lugar, isso foi completamente inventado. Aqui somente diz que havia alguma relação de instrumentos com este ser, mas não diz que era exclusivo sequer dele. Deus deve ter muitos seres espirituais que o louvam. E nunca aqui é dito que ele era líder de nada. Ele é somente chamado o querubim da guarda e diz que ele esteve no Éden e que era perfeito. Com certeza ele louvava a Deus, mas não era um líder de louvor no céu, definitivamente. Então Deus criou o mal, de certa forma Deus criou o mal, porque quando Deus criou a liberdade, Deus permitiu que o mal pudesse vir a existir. E eu creio que Deus sabia disso, que poderia haver esse risco de as suas criaturas escolherem o mal e não o bem. Depois, mais tarde, no Éden, quando vimos que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque o mal já existia. E eu não vou falar agora dessa árvore, um dia farei um vídeo só sobre essa árvore, mas não é que Deus quisesse que Adão e Eva pecassem, mas havia um propósito naquela árvore em
levar o homem a obedecer a Deus, a seguir a Deus de uma forma voluntária e não seguir a serpente. Na realidade, quando esta serpente vem ter com Adão e Eva, o homem e a mulher podiam ter escolhido não ouvir a serpente. Eles eram livres, não estava nada predestinado que eles iam escolher obedecer à serpente em vez de obedecer a Deus. Em Gênesis 3:1 fala desta serpente como sendo um animal, mas nós sabemos que não era um animal, era um ser espiritual que ou usou o animal ou então era mesmo um ser espiritual que foi descrito como sendo uma serpente, mas era uma serpente diferente. Em Números fala de umas serpentes ardentes. Estas serpentes ardentes fazem-nos lembrar os serafins. Serafim é ardente e ali está serpente, serafim. E estas serpentes, segundo Flávio Joséfo, tinham asas. Curiosamente, em Isaías 14:29, refere serpentes ardentes aladas, com asas. Se nos lembrarmos da maldição que é lançada sobre a serpente depois do pecado, diz lá que ela passaria a andar sobre o seu ventre, a rastejar. E significa que até aí isso não acontecia. E poderia muito bem ser este ser alado, esta serpente alada. Na Bíblia diz apenas que são serpentes ardentes, mas isto parece estar tudo interligado. E este ser espiritual que apareceu a Eva e que falou com Eva, poderia não ser um animal, serpente animal, mas no texto bíblico não é muito claro e nós aceitamos que também esse ser espiritual pudesse ter usado uma serpente. O que parece é que esta serpente realmente era uma serpente que não rastejava e passou a rastejar depois do pecado do homem. E não temos dúvidas que esta antiga serpente é Satanás, porque é bem explícito em Apocalipse. Em Apocalipse 12:9 diz: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos." Realmente aqui não deixa dúvidas que aquela antiga serpente era o diabo já a manifestar-se ao homem. E se formos a ver aquelas passagens que nós lemos, este querubim da guarda que se corrompeu, ele veio até Eva, até Adão, para corromper também a espécie humana. Este ser criado belo, perfeito, possivelmente com o nome Elel, não Lúcifer, mas Elel, ele tornou-se o príncipe deste mundo e ele será julgado. Em Apocalipse depois fala como Satanás será aprisionado durante o milénio e será julgado na eternidade, aí completamente preso e lançado no lago de fogo em enxofre. Este ser espiritual, ele não é servo de Deus, é um inimigo de Deus. Quando Yeshua andou na terra, ele é descrito como aquele que desfazia as obras do diabo. Portanto, o que o diabo faz não é nem com permissão, nem com aceitação de Deus. O diabo é inimigo de Deus. O que se passou lá em Jó foi uma exceção que foi feita em relação àquele homem e foi antes de Yeshua ter vindo à terra. Havia um acusador, mas não havia um advogado de Jó. E Deus temporariamente permitiu que aquilo acontecesse a Jó, mas foi só durante um pequeno período e depois recompensou grandemente Jó. Portanto, Deus não anda a permitir que o diabo venha atacar a nossa vida e destruir a nossa vida. O diabo faz isso por conta própria. E o que Yeshua veio fazer foi desfazer as obras do diabo. E ele chamou aqueles que são os seus discípulos para serem seguidores dele. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E parte desta comissão é desfazer também as obras do diabo. É desfazer as obras do diabo no entendimento das mentes das pessoas, é desfazer as obras do diabo na vida das pessoas. É para isso que somos chamados. Se estamos a fazer bem ou mal essa comissão, é outra coisa, não é? Mas foi para isso que fomos chamados. O diabo é inimigo.
e será completamente aprisionado e derrotado. Ainda ele tem poder ainda sobre este mundo, mas graças a Deus tudo se está a desenrolar e brevemente veremos que tudo começará a acontecer aquilo que está profetizado nas Escrituras, e a seguir ao sofrimento virá depois a glória e estaremos livres e estaremos com o Senhor eternamente. Deus vos abençoe.